Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado 4 de janeiro de 2025, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, não é preciso ser nenhum gênio para saber que o que move mesmo a economia é a indústria, seja pequena ou grande. E o que move a indústria? Também não é preciso ser nenhum gênio para saber que o que move a indústria é a energia. E a indústria é sempre mais competitiva quando a energia é mais barata. Também não é preciso ser um gênio para saber sobre isso. O oposto também é verdadeiro. Quanto mais cara a energia, mais caro é o produto industrializado e menos competitivo, portanto. Por que estou dizendo tudo isso? Porque hoje muitos analistas de inteligência e parlamentares europeus estão dizendo que, por causa da energia, a Europa está cometendo suicídio. Mas não sou eu, hein? São analistas importantes de economia, de inteligência, de energia e também parlamentares a falar no mesmo tom ou na mesma clave. Zilinda Dellen, uma deputada alemã de esquerda, disse que a Alemanha deveria reagir ao aumento dos preços da energia na Europa, causado pela cessação do trânsito russo através da Ucrânia, reparando e reativando os gasodutos Nord Stream do Báltico. Pois é um deputado de esquerda falando o que a esquerda incentivou num passado não muito distante. É porque a água está batendo, vocês sabem onde. Outra deputada, outra parlamentar, Sarah Wagenknecht, membro do Partido Aliança da Alemanha, escreveu em sua conta no X na quinta-feira que a Ucrânia continua aumentando os preços da energia ao interromper o trânsito do gás russo para a Europa. Mas ela disse mais. O governo federal e a União Europeia observam com alegria a destruição da indústria europeia devido aos altos preços da energia. Coloquem finalmente o Nord Stream em operação, chega de presentes em dinheiro para Kiev, exortou a legisladora. Aí o RT News explica que o fornecimento de gás russo aos países europeus através da Ucrânia cessou desde 1º de janeiro, devido à recusa de Kiev em prorrogar acordos bilaterais. Consequência óbvia, diz o RT, que no dia seguinte, os preços do gás natural na Europa atingiram o seu nível mais alto desde outubro de 2023, atingindo $540 por 1.000 metros cúbicos de gás. Pois é, então, como disse, não é preciso ser nenhum gênio para saber, para entender o quanto a indústria europeia está caminhando para a sua derrocada. Claro, mas vejam só, esta gritaria por parte de alguns parlamentares é também por causa de um artigo publicado no Financial Times no ano passado, em 5 de novembro de 2024, que não faz muito tempo. Dizia um artigo do Financial Times intitulado "Os altos preços de energia de Taiwan e as crescentes interrupções atingem a fabricante de chips, a gigante TSMC. A indústria perde competitividade enquanto o governo luta para pagar incentivos de energia barata", isso em Taiwan. Mas consequências. Apresentou também um gráfico, o Financial Times também apresentou um gráfico mostrando preços médios de eletricidade para usuários industriais em 2023. A métrica aqui é dólar por megawatt-hora, listando em ordem do mais caro ao mais barato. E adivinhem quem aparece em segundo lugar? Bem, vamos falar do primeiro. A energia mais cara hoje é liderada por quem? Pelo Reino Unido, $420 por megawatt-hora. Mas o segundo lugar, você já adivinhou, né? A Alemanha, com $266 por megawatt-hora.
A Itália vem em terceiro lugar, a França em quarto, o Japão em quinto, com $170 por megawatt-hora, e agora o sexto lugar, você cairá de costas. Um país com muita fonte de energia, muita fonte hídrica de energia. Já imaginaram qual? O Brasil, com $160 por megawatt-hora. Depois, em sétimo, a Turquia. Oitavo, México, Coreia do Sul em nono, Tailândia em décimo, Índia em 11º, Taiwan em 12º, está meio lá embaixo e ainda assim bastante preocupado. Argentina em 13º, com $94 por megawatt-hora, e os Estados Unidos logo em seguida com $85 por megawatt-hora. A Rússia, claro, é uma das últimas. Rússia e China são as que menos gastam. A Rússia, $63 e a China, $60. Bem, agora outro detalhe deste problema. Em 1º de janeiro, Alexander Mercuris, que talvez seja insuperável como analista de inteligência, escreveu o seguinte, abre aspas, a União Europeia se prepara para lançar guerra energética contra seus 2 membros que se opõem à guerra da Ucrânia contra a Rússia, Hungria e Eslováquia, ele se referia. E ele disse também que toda a União Europeia, exceto esses 2 países, Hungria e Eslováquia, está cometendo suicídio econômico ao intensificar ainda mais a guerra contra a Rússia, especialmente seus esforços para criar uma nova cortina de ferro, proibindo quaisquer importações adicionais de energia da Rússia. Até recentemente, disse ele, a Rússia era esmagadoramente o produtor de energia de menor custo e maior da Europa. Maior fornecedor e menor custo, principalmente por meio do gás natural canalizado, que abastecia principalmente as empresas da União Europeia que geram eletricidade. Os fabricantes europeus, incluindo o Reino Unido, dependiam principalmente da Rússia para evitar serem globalmente não competitivos, o que agora se tornaram, ou seja, eles agora são menos competitivos. Então, termina ele dizendo, a nova cortina de ferro da Europa está eliminando o que era o principal motor das economias dessas nações. Pois bem, há 3 dias, se não me engano, eu dei a notícia aqui de que Biden quer reviver uma lei de 70 anos atrás que proíbe perfurações de petróleo em certas áreas importantes norte-americanas, sob o argumento de preservação do meio ambiente. Ele quer deixar para Trump esta mesma herança que a esquerda europeia está deixando para todos os países que dependem de energia, ou seja, nada. Esse é o sinal dos tempos em que vivemos. O inimigo já não mora mais ao lado, parece que ele está dentro mesmo. Pois é. Muito bem, agora vamos a algumas curiosidades que têm preocupado os norte-americanos. Curiosidade porque afinal hoje é sábado, mas curiosidades que preocupam especialmente os americanos em Washington. Vejam que interessante. Na noite de 31 de dezembro, um relâmpago, ou melhor, um raio espetacular atingiu o Capitólio dos Estados Unidos. É isso que você está vendo aí capturado em vídeo. Bem, qual é a curiosidade nisso? Um raio caindo sobre o Capitólio? Nenhum problema, não é? Algo bastante comum, dirão muitos. O detalhe é que, no mesmo momento em que um raio atingiu o Capitólio, ou quase simultaneamente, outro raio atingia o monumento a Washington. Aí já não parece tanta coincidência, mas é possível, não é? Um raio no Capitólio e quase que simultaneamente um raio em outro ícone norte-americano, pois é, o monumento a Washington. Parou por aí? O problema é que não.
Logo em seguida, ou quase ao mesmo tempo dos dois outros raios, outro atingiu o Empire State Building. É um símbolo norte-americano. Ele foi atingido também por um raio, não no mesmo momento, mas na mesma noite. E, para terminar, ao mesmo tempo em que o Empire State Building era atingido, o World Trade Center também era atingido por um raio. Ou seja, 4 raios, quase que simultaneamente, na mesma noite, vamos dizer, atingiram 4 ícones importantes ou símbolos importantes dos Estados Unidos. Isso quer dizer alguma coisa? Pode ser que não queira dizer nada, não é mesmo? Mas que há uma grande curiosidade aí, há. Aliás, em 2013, um raio também muito significativo, na noite em que, ou na tarde e noite, em que o Papa Bento XVI renunciava, lembra? Um raio atingiu a Basílica de São Pedro. Na verdade, foram 2 raios. E de lá para cá, vimos muitas transformações também muito preocupantes na igreja. Será que teria alguma coisa a ver? Deixa aqui o seu comentário. Eu não quero arriscar ir mais além do que já fui. Mas Mike Snyder, ele comenta sobre isso, Mike Snyder, do Economic Collapse Blog. Ele diz o seguinte: muitas coisas realmente estranhas têm acontecido nos últimos dias aqui nos Estados Unidos. Não sei o que tudo isso significa, mas o que está acontecendo é tão incomum que definitivamente deveria estar chamando a nossa atenção. Por exemplo, na véspera de Ano Novo, um raio atingiu 4 dos edifícios mais icônicos dos Estados Unidos. Se o raio tivesse atingido apenas um desses edifícios, poderia facilmente ter sido descartado como uma coincidência, mas não foi isso o que testemunhamos. Não sei por que mais pessoas não estão falando sobre isso, porque o que acabou de acontecer em Washington, D.C. e na cidade de Nova York é realmente muito estranho. Outra curiosidade muito estranha que tem chamado a atenção e preocupado os norte-americanos: uma estranhíssima neblina. Prestem atenção, isso aqui foi uma matéria especial do Daily Mail, que diz o seguinte: uma névoa espessa e misteriosa desceu sobre uma grande área dos Estados Unidos, gerando temores. Uma neblina não natural, com um cheiro de produto químico queimado, tem atormentado inúmeras comunidades americanas nas últimas semanas. Cidadãos preocupados inundaram as redes sociais com vídeos do que parecem partículas brancas caindo e girando no ar. Algumas testemunhas também afirmaram que a neblina desencadeou sintomas de saúde semelhantes aos de uma doença respiratória. Uma moradora da Flórida contou ao dailymail.com que parou em um posto de gasolina por cerca de 10 minutos e começou a se sentir mal. Ela disse: espirrei continuamente por cerca de 3 horas e meus olhos estavam muito inchados. Fiquei também com muito calor e senti como se estivesse com febre e meu estômago doía muito. Ela teve cólicas estomacais. Outra mulher, essa no Kansas, também compartilhou que houve grandes quantidades de rastros químicos, os chemtrails, não é? Sobre uma grande área da sua comunidade, do seu condado, na semana, seguido depois, então, por uma densa neblina. Tem alguma coisa a ver? Essa é a questão. Já um morador na Califórnia compartilhou no X, na sua conta no X, na segunda-feira, o seguinte: aqui em SoCal, neblina incomum nos últimos dias, cheiros estranhos, mas tenho notado o cheiro há meses, queima o meu nariz. Parece um ataque total dos céus nos últimos dias. O Daily Mail diz que partes do Texas, Wisconsin, Iowa, Maryland, Virgínia Ocidental,
Nebraska, Kansas, Oklahoma, Dakota do Norte, Flórida e Minnesota estavam sob alertas de neblina quando os relatos bizarros surgiram essa semana. Mas isso também que experiências semelhantes surgiram em partes do Canadá e do Reino Unido, gerando preocupações generalizadas. E aí a matéria diz o seguinte: teorias da conspiração, claro, estão se espalhando, com pessoas sugerindo que a neblina pode ser um tipo de arma química ou pode estar relacionada aos drones que misteriosamente assolaram o país em dezembro. Porém, a teoria mais recente é que o governo dos Estados Unidos é que está por trás dessa névoa, testando um novo tipo de arma biológica semelhante a uma antiga operação chamada Operação Sea Spray, dizem muitos. Vejam o que foi a Operação Sea Spray. Durante uma semana, diz o Daily Mail, em setembro de 1950, a Marinha dos Estados Unidos pulverizou grandes quantidades de bactérias no ar a 3 quilômetros da costa de São Francisco, Califórnia. Como é que é? Eles colocaram bactérias no ar em 1950? Sim, exatamente isso que você ouviu. As bactérias usadas naquele entonces foram Serratia marcescens, que pode causar problemas respiratórios e meningite, e Bacillus atropheus, que pode ser letal para indivíduos imunocomprometidos. Na época, a Marinha acreditava que aquelas bactérias, ou que essas bactérias eram inofensivas aos seres humanos. Porém, quando os moradores da Baía de São Francisco começaram a correr para os hospitais, ficou claro que não era esse o caso. Depois de inalar milhares de esporos bacterianos, 11 pessoas deram entrada no Hospital Stanford, perto de São Francisco, com infecções muito raras e graves do trato urinário, que os médicos determinaram que foram causadas pelo experimento da Marinha, em 1950. E aí muita gente, claro, pergunta, bem, se eles fizeram isso no passado, por que não poderiam fazer agora? Até porque agora temos avistamentos incomuns o tempo todo nos céus e os chemtrails continuam, né? Os rastros químicos, muitos dizem, ou de vapor, dizem outros, nos céus norte-americanos. Então, está aí mais uma curiosidade preocupante num mundo altamente preocupado, que é o mundo dos grandes avistamentos, pelo menos em boa parte dos Estados Unidos, não é? Nova Jersey, quem o diga. Aqui uma última nota sobre o militar que explodiu um Cybertruck em frente ao Trump Hotel em Las Vegas, Matthews Lilesdale. Segundo a polícia de Las Vegas, não tinha nenhum problema contra Donald Trump ou com Donald Trump. Antes, muito pelo contrário, diz a polícia que ele era um cidadão pacífico em termos eleitorais. Porém, a polícia acredita cada vez mais na hipótese de suicídio, de que ele teria cometido suicídio dentro do veículo. A polícia diz que ele estava tratando de um sério problema chamado estresse pós-traumático. Então, provavelmente por conta deste estresse pós-traumático, o militar, então, teria cometido suicídio. Uma versão que a família de Matthew não acredita muito. Mas vamos ficar de olho porque ainda haverá muita novidade sobre este caso. Eu vou ficando por aqui, por enquanto é isso. Mas peço que, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E peço também que você verifique aí se continua inscrito no canal. Porque muita gente me diz o seguinte: professor, eu me inscrevi ontem, fui ver hoje, não estava mais inscrito. O que é que está acontecendo? Eu particularmente não sei, mas sei que esse problema existe. Então verifique aí, se você ainda é inscrito no canal. Se não for mais, inscreva-se novamente e acione o sininho para receber as notificações
das nossas publicações. Até depois, se Deus quiser, e um abençoado sábado a todos.